Existe algum tipo de prevenção? Então, Paula, a ideia de prevenir alguma coisa que a gente não sabe nem se vai acontecer é bastante complicada, né? Mas a gente sabe que algumas pessoas, desde pequena, né, devem aparecer lá por volta da idade adulta, né, com sintomas de uma forma exuberante. Mas a gente olhando para trás, esse paciente ele já tinha alguns sinais que ele poderia desenvolver esse transtorno. O que foi marcante na vida de alguns? Às vezes é o contato precoce com o uso da droga, contato com álcool mesmo, álcool, maconha. Isso de uma forma evidente, assim, né, pode mudar algum desses traços que são de temperamento, né, que já estavam mais ou menos no limite entre fazer sofrer ou não, né, e ele acaba pulando esse limite e começa a sofrer, fica mais impulsivo, tem menos medo de entrar em situações de risco, né? É uma característica do paciente borderline entrar em situações de risco, até para sentir mais prazer, né, para ter um sentimento mais assim intenso, né? E a droga começa a proporcionar isso, não só no momento da droga, como em algum outro momento onde, mesmo não na vigência da droga, alguma alteração lá a nível do neurotransmissor ela acontece, né? Então, se a gente pensar bem, o uso de droga seria alguma coisa bastante importante a pessoa não usar para não desenvolver o transtorno. A gente vê até adolescente, que teoricamente uma adolescência normal, na vigência do uso da droga, começa a funcionar tal como o paciente borderline, não é bem isso, tira a droga, o paciente melhora, ele vai ficar dentro mais ou menos do perfil do adolescente que já tem aquela certa rebeldia, que já tem uma busca pela novidade aumentada, né? Tem muito menos medo de morrer do que outras pessoas, né? A gente pode dizer que essa busca pela novidade é um fator importante para o transtorno? Exacerbada, né? Porque esses traços do temperamento, sei lá, esse é um modelo, né? Um médico chamado Cloninger inventou, né? Ele vai falar que o temperamento ele tem 4 traços maiores, né? Busca pela novidade, esquiva de dano, dependência de gratificação e persistência. Todo mundo tem. A gente vai imaginar assim que a intensidade desse traço pode fazer uma diferença enorme, né? Por exemplo, uma busca pela novidade muito aumentada e uma esquiva de dano muito diminuída pode fazer uma pessoa entrar em situação de risco, e esse risco pode ser um risco muito grande, fazer sofrer a ela ou outras pessoas também, né? Quando a pessoa usa droga, ela está com busca pela novidade no normal, esquiva de dano está mais ou menos dentro da média ali, né? Lembra que média é só uma média, né? Uma média onde uma determinada população, numa determinada época, vai mais ou menos funcionar daquele jeito, né? Tá fora disso, ela é só normal, ela não é patológica, né? Patologia é quando começa a sofrer. Ela pode pular, dependendo do uso da droga, para uma situação onde o sofrimento aconteça e tirando a droga ela volta numa condição de não ter mais sofrimento. Então realmente pode acontecer isso. O problema todo é que o caráter ele é montado a partir das experiências pessoais. Se essa experiência pessoal, ela de uma forma contínua, ela é, vamos dizer assim, sofrida, o caráter vai ser moldado à luz desse sofrimento também, né? Então, depois de um tempo, isso aí começa a ser perpetuado, mesmo na ausência da... Então, não usar droga pode ser bom. E droga simples, às vezes até remédio para emagrecer. Às vezes a pessoa usa lá uma anfetamina, uma medicação que até em alguns momentos é liberada, em outros é proibida, né? Mas isso interfere nesses traços do temperamento, a ponto da pessoa ficar menos assim temerosa por entrar em algumas situações, se arriscar mais, às vezes até em situações até de sexo inseguro, curtir muito a adrenalina de uma determinada situação que às vezes nem é legal, chega num determinado momento ela não consegue mais, tá implantado no funcionamento dela, né? É aquela coisa que virou um hábito já depois de um tempo, né? Ela precisa disso. Funciona assim mesmo, né? Precisa, para sentir alguma coisa, precisa ser que alguma coisa seja muito, muito intensa, senão não sente, né? E esse transtorno tem cura ou não? É uma das coisas mais polêmicas falar de cura, né? Primeiro, a ideia de dizer que é doença já é um negócio bastante polêmico, né? Você falar que uma pessoa tem uma doença é algo que contagioso, algo que outra pessoa vai poder pegar, não se pega borderline. A gente pode aprender algumas coisas assim e de repente ficar parecido, né, em algum nível, né? Mas não tem jeito de pegar a transtorno borderline, né? Um aprende a se mutilar igual o outro, é disso que eu estou querendo dizer, né? Mas não dá para ser borderline assim porque teve contato com alguém, né? A gente sabe que em famílias que têm transtorno pode ter outras pessoas com transtorno também, né? Outros transtornos afetivos, transtorno bipolar, também parece que aumenta a chance de alguns pacientes terem um transtorno borderline. Mas falar em doença mesmo, assim, é algo que, por sinal, traz um pouco de lucro pra gente também, né? Por quê, né?
Porque você pode começar a imaginar que se tem doença tem que ter tratamento para isso, né? Se a pessoa fala que não é doença, eu não vou tratar, é meu jeito de ser, só que é um jeito de ser que traz sofrimento. Lá a Organização Mundial de Saúde, algo que sofre, faz o indivíduo sofrer, né? Ou algo que faz outras pessoas sofrerem, a gente não pode pensar nisso como uma doença. Então falar que é doença não é errado, né? É um termo que fica pesado, fica difícil, mas que às vezes esse termo pesado e difícil pode favorecer que alguém busque o tratamento, né? Perceba que tem alguma coisa errada. Então acho que vale a pena falar assim, né? Não sei se... Mas não tem cura. Então, se a gente pensar que também a personalidade é algo que muda, o transtorno de personalidade pode mudar também. Se a pessoa deixar de sofrer ou ela deixar de causar sofrimento com o passar do tempo, a gente pode pensar em cura, sim. Se ela, vamos pensar, ficar sozinha é chato demais, né? Tem que ser suportável estar sozinho. Se ela deixa de evitar a solidão com todos os recursos possíveis, né? Alguns até que causam problema para ela, eu acho que é uma pequena cura já que acontece, né? Se a gente pensar uma relação que termina e ela terminou só porque terminou, porque as pessoas descobriram que não precisavam mais estar juntas, né? Não tem tentativa de suicídio, não tem uma sensação de ter sido enganado, sabe? Até pode acontecer, né? Mas isso não foi uma coisa recorrente, eu acho que de repente é uma cura também, né? Eu acho que é uma... Se a pessoa aprende a falar sobre sentimentos, né? Você aprende a falar sobre sentimentos, não precisa de repente se machucar para falar que está sofrendo, né? Porque não é uma coisa consciente isso, 100% consciente, né? O ferimento que essa pessoa causa no corpo ali, ela pode estar mandando uma mensagem. O corpo ele manda várias mensagens, né? A gente tem no corpo ali uma chance enorme de codificar sentimentos. O pessoal que faz teatro sabe muito disso, né? A pessoa se machucar, ela está mostrando para alguém que tem alguma coisa que não está legal com ela. Se ela para de se mutilar porque ela encontrou um espaço para poder falar sobre o sofrimento, basicamente uma outra pequena cura. A gente pensa numa cura maior, a gente vai estar pensando em pequenas curas assim, se juntando, né? Então eu acredito sim que o paciente, mais uma vez, ele está borderline, ele não é, né, essa coisa, ele está num estado ali que daqui a um tempo, se tudo der certo, né, que eu acredito que tem que ter uma parte do paciente que está a fim de tratar também, senão ele não viria na consulta, não viria no tratamento, investiria o tempo da vida dele nisso. Uma coisa melhor, assim, com certeza. Existe um tempo previsto para esse tratamento ou isso vai depender da individualidade, do perfil, né, desse paciente? Cada um é um, né? Depende desses traços todos, né? Depende da disponibilidade. A gente vai ver hoje, assim, até a palavra integrada vem disso, né? Da necessidade de um monte de gente às vezes abordar esse paciente, né? Às vezes a terapia de família é muito importante, até para clarificar para a família o que ele está sentindo, né? O que é isso, né? Um moço que essa moça tem, né? É necessário às vezes, eu acho que em algum nível até um acompanhamento terapêutico dependendo da gravidade do paciente, né? Tem paciente que fica assim bastante fechado dentro do mundo dele ali, né? A terapia individual e a terapia, vamos dizer, farmacológica é basicamente necessária para todos os pacientes, né? A terapia individual é um momento de reflexão, onde ele vai parar para pensar sobre essas coisas que ele está vivenciando. E o remédio ajuda muito na diminuição do impulso, melhora a ansiedade, né? Ela vai tentar ajudar a não modular tanto o humor. O humor do paciente borderline, diferentemente do paciente com transtorno bipolar, ele modula muito por questões externas, sabe? Uma não aprovação, de repente uma sensação de não estar dentro de um determinado espaço, né? Esse negócio de estar dentro, estar fora é fundamental para o borderline. Se ele estiver fora, ele vai se sentir mal. Então ele fica deprimido, ele fica para baixo, ele fica empurrado para baixo mesmo, né? Então o humor modula muito mais por questões externas do que por questões assim que são só biológicas, orgânicas, né? Então a medicação ela ajuda e a terapia é fundamental para o tratamento. E aí as coisas que vão possibilitar que a terapia aconteça, né? Que é o apoio da família, que de uma forma, o entendimento da família a respeito do que é esse transtorno, às vezes até o AT mesmo, que vai levar esse paciente até a terapia, que vai fazer, talvez assim, algum planejamento mínimo para essa pessoa lidar com algumas coisas do cotidiano, né? Porque chega uma desorganização tão grande que às vezes ele não vai para terapia, não vai pro médico, não toma o remédio direito, né? Então o tratamento ele é um tratamento às vezes assim até bastante dispendioso, né? Tem às vezes uma equipe enorme para poder tratar. Nós conversamos com Elei Sassi e gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio de personalidade de borderline, De Perto Não É Tudo Igual. O simpósio acontece no dia 9 de dezembro,
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e mais informações pelo telefone 2661-7288.